Olá, estamos iniciando mais uma aula teórica de histologia. Eu sou a professora Mariana Félix e hoje eu vou falar sobre sistema circulatório. Obviamente que eu não vou explicar a respeito da fisiologia do sistema circulatório. A gente faz uma abrangência com relação à função e tudo, mas o nosso foco aqui são os tecidos que formam, então, os vasos sanguíneos do sistema circulatório. Bom, então, pela fisiologia, a circulação dos animais é dividida em grande circulação e pequena circulação. A grande circulação se refere ao caminho que o sangue faz quando ele sai do coração, do ventrículo esquerdo, passa pelos vasos sanguíneos que irrigam todo o organismo, toda a periferia do organismo, o corpo, então. Depois volta pelas veias, chegando ao coração, ao átrio direito. Essa, então, é a grande circulação, o caminho que o sangue faz, né, pelo organismo e depois volta ao coração. A pequena circulação se refere ao caminho que o sangue faz quando ele sai do coração pelo ventrículo direito, indo em direção aos pulmões, que tem a função então de oxigenar esse sangue. Depois esse sangue volta, né, sai dos pulmões e volta para o coração, chegando ao átrio esquerdo. Esse caminho então se refere à pequena circulação. Já na histologia, o interessante para a histologia, essa circulação é dividida em macrocirculação e microcirculação. A macrocirculação corresponde ao diâmetro dos vasos sanguíneos, a espessura da parede desses vasos. A macrocirculação, então, nós estudamos as artérias, as arteríolas, as veias e as vênulas. E na microcirculação corresponde, então, aos vasos sanguíneos que têm um pequeno calibre. Arteríolas de pequeno calibre, são chamadas também de meta-arteríolas, e principalmente os capilares. Nessas duas figuras, são demonstradas esquematicamente a diferença de estrutura da parede desses vasos sanguíneos. Então, nós temos aqui nessa figura à esquerda, no canto superior esquerdo, uma artéria com as suas 3 túnicas, túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Comparando, então, com as camadas também, a veia, que também apresenta 3 camadas de tecido. Às vezes, em questão de diâmetro, em questão de calibre, às vezes a veia é mais calibrosa do que a artéria. No entanto, a parede da artéria é muito mais firme do que a parede da veia. E aqui no centro, um capilar. Os capilares são os vasos sanguíneos de menor calibre que nós apresentamos no nosso organismo. São formados apenas pelo endotélio. A parede do capilar sanguíneo é formada apenas pelo endotélio. Já a parede das artérias e das veias, todos os 2 tipos de vasos sanguíneos vão apresentar 3 camadas diferentes, que são chamadas de túnicas. Os capilares, então, são os vasos sanguíneos de menor calibre.
são formados apenas pelo endotélio. Nós vamos encontrar de 1 a 3 células, mais ou menos, em cada região. As células endoteliais fazem parte, então, do endotélio, se aderem por junções de oclusão e vão apresentar permeabilidade vascular variada, de acordo com a localização e o momento fisiológico. Existem 4 tipos de capilares, então. Os capilares contínuos ou somáticos são capilares que não apresentam fenestras. Fenestras seriam pequenos espaços entre as células endoteliais, entre as células epiteliais. Esse tipo de capilar é encontrado nos tecidos musculares, conjuntivo, nervoso e glândulas exócrinas. Capilares contínuos ou somáticos. Significa que as células endoteliais, a membrana de cada célula está grudada, toda grudada na outra membrana da outra célula endotelial. Não existe fenestra, não existe espaço entre essas células. Já os capilares fenestrados, são também considerados capilares viscerais, apresentam a presença de grandes orifícios com diafragma, presentes no rim ou nos rins, intestino e glândulas endócrinas. Isso quer dizer que entre as células endoteliais existem orifícios, existem espaços, mas esses espaços não são totalmente abertos. Eles têm como se fosse um portão, que é chamado então de diafragma, que é uma lâmina basal mais espessa, que serve para controlar, barrar um pouco das substâncias ou das moléculas que passam do sangue para o tecido. Capilares fenestrados sem diafragma. O sangue se separa do tecido apenas por uma espessa lâmina basal. É o tipo de capilar que nós encontramos nos glomérulos renais, facilitando assim a filtração das moléculas que estão no sangue. O capilar fenestrado sem diafragma, ou seja, existe vários orifícios, espaços entre as células endoteliais do capilar, e esses espaços não tem nenhum portão, não tem nenhuma barreira mais significativa, somente a lâmina basal, justamente para facilitar a passagem de moléculas do sangue para o filtrado glomerular, para o espaço capsular. E por fim, os capilares sinusoides. Os capilares sinusoides apresentam um caminho tortuoso e um diâmetro maior. Apresentam também vários orifícios e é muito permeável. No entanto, entre essas células endoteliais e perto desses capilares, nesses tecidos apresentam vários macrófagos. E essas células são importantes caso algum patógeno esteja no sangue e migre do sangue para o tecido. Esse tipo de capilar sinusoide está presente no fígado, medula óssea vermelha e baço. Bom, nesse slide eu tenho aqui uma figura esquemática de um capilar sanguíneo, mostrando então a espessura da parede desse capilar. Vocês podem observar que é formada apenas por uma camada de tecido epitelial, epitélio pavimentoso, a célula é achatada,
simples, com apenas uma camada de células. Esse epitélio recebe o nome de endotélio, que é o epitélio pavimentoso simples dos vasos sanguíneos. Está presente, então, em todos os vasos, inclusive aqui nos capilares, formando a única camada de parede. Bom, então, vocês podem observar as células unidas, as membranas bem encostadinhas umas nas outras. E no seu interior, aqui o sangue, plasma em amarelo, as células sanguíneas, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Nessas três figuras, que são cortes histológicos, né, fotomicrografias aqui, a primeiro lugar, da parede da traqueia, com epitélio pavimentoso pseudoestratificado cilíndrico ciliado, do epitélio da traqueia. Aqui o tecido conjuntivo, e no tecido conjuntivo vocês podem observar a presença de um capilar sanguíneo. Olha, 1, 2, 3 células. Aqui no interior tem plasma. Mais uma vez, aqui no centro de um tecido, esse aqui é uma medula óssea vermelha. Aqui o capilar, outro capilar aqui no meio. E aqui, mais uma vez, uma medula óssea também no osso esponjoso. Aqui é a trabécula óssea, né? Essa parte rosa é a matriz óssea. No meio da matriz óssea, o osteócito. E aqui um vaso sanguíneo também é um capilar. Esse aqui ele está cortado de forma longitudinal. Por isso ele parece ser grande, né? É porque o sentido dele é esse sentido aqui. Aqui é corte transversal. Mais uma vez, aqui corte transversal. Nessas três figuras, nós podemos observar a diferença dos tipos de capilar. Aqui, primeiro, os capilares contínuos, também chamados de capilares somáticos, em que as membranas das células endoteliais estão encostadas umas às outras. Não existe fenestra, não existe poro por entre essas células. Então, aqui no centro, onde passa o sangue, e aqui em rosa, a célula endotelial. Vocês podem perceber, né, que elas são encostadas umas às outras. Já nos capilares fenestrados ou capilares viscerais, aí existe aqueles com o diafragma e o sem o diafragma. Com o diafragma, também tem esse mesmo modelinho aqui. Tá? As células, vocês vão poder observar que tem vários poros, orifícios, permitindo a saída, né, de plasma e principalmente de moléculas para o meio externo, para fora da luz do capilar sanguíneo. Esse tipo de capilar é bem comum em quase todos os órgãos, intestino, estômago, capilares fenestrados com diafragma, porque tem uma pequena membrana aqui nesses orifícios. Os capilares fenestrados sem diafragma são encontrados apenas nos glomérulos renais, né, para facilitar ainda mais a filtração. Então, vários orifícios e fenestras por entre as células e pelas células que facilitam a saída. E os capilares sinusoides? Os capilares sinusoides, eles são bem mais calibrosos, vamos dizer assim, em questão de diâmetro. Tá? A parede é a mesma espessura, mas no caso do diâmetro do vaso, eles são maiores e apresentam um caminho mais tortuosos. Existem também aqueles capilares que são bem fininhos, são justamente capilares com um diâmetro bem menor que facilitam
não é quebra da hemácia, mas facilitam a captura das hemácias antigas, hemácias velhas, por macrófagos. E passam apenas uma hemácia de cada vez. Bom, aqui no capilar sinusóide, o que eu quero mostrar é que a parede é bem mais desconexa, que ainda facilita mais ainda o contato do plasma com o tecido aqui extracapilar, né, ao redor do capilar. Esse tipo de capilar, os capilares sinusóides, são capilares que facilitam muito a saída e a entrada de células sanguíneas, principalmente os leucócitos, e também de plasma. São encontrados no fígado, são encontrados na medula óssea vermelha e também no baço. As metarteríolas são os vasos que antecedem os capilares. O que isso quer dizer? Antecedem. Bom, quando o sangue sai do coração, ele sai por vasos de grande calibre, que são chamados de artérias. Essas artérias, à medida que elas vão distanciando do coração e vão cada vez mais chegando mais perto dos tecidos, ou seja, de realizar a função de distribuir nutriente e oxigênio para o tecido, essas vasos sanguíneos de grande calibre vão diminuindo o calibre cada vez mais. Então, as artérias de grande calibre vão se tornando artérias de médio calibre, depois de pequeno calibre. Quando elas já estão no tecido, são chamadas de arteríolas, e justamente antes de se tornarem capilares, as arteríolas são chamadas de metarteríolas. São formadas de endotélio e uma fina camada de fibras musculares lisas que controlam a quantidade de sangue que vai passar, na verdade, o volume de sangue que vai passar pelo capilar. Se vai passar mais sangue naquele tecido, a metarteríola fica dilatada, as fibras musculares ficam dilatadas com um diâmetro grande. Mas se sofre constrição por algum motivo, essas fibras musculares se contraem e vão não permitir uma menor passagem de sangue por aquele tecido. Bom, então mais uma vez eu aqui meio que repeti, né, o slide, mas para explicar melhor e principalmente para exemplificar para vocês o que é uma metarteríola. Então, as arteríolas, na verdade, as artérias, né, de grande calibre, elas se ramificam e se tornam artérias de médio calibre, que se ramificam, tornam-se artérias de pequeno calibre, e essas de pequeno calibre tornam-se arteríolas, que também se ramificam, tornando-se metarteríolas. Nas metarteríolas, o músculo liso torna-se descontínuo. Vocês podem observar aqui que é uma arteríola, que ela é toda envolvida, né, a parede, a túnica média tem músculo liso. Nas metarteríolas, esse músculo liso já não envolve totalmente a parede do vaso. Em geral, descontínuo, e termina em um esfíncter pré-capilar, como é mostrado aqui, o esfíncter pré-capilar e aqui o capilar, a parede do capilar que é formada apenas pelo endotélio. Em geral, a grossura da capa muscular e a elasticidade da parede do vaso diminuem com o aumento da distância do coração. Uma capa de colágeno limita a extensibilidade dos vasos sanguíneos. Correto? Então, aqui mais uma vez mostrando a arteríola, metarteríola e o capilar. E é justamente nos capilares que ocorre maior troca de nutrientes e principalmente de moléculas entre o sangue e o tecido.
Essa é a função dos capilares, enquanto que dos outros vasos a função mais importante é simplesmente levar o sangue para os tecidos.